Você já imaginou quando o homem diz, tire tudo, e mulher revela a insegurança mais profunda? No momento que ela obedeceu, tremendo de medo, a reação dele transformou o destino de ambos para sempre. De qual cidade você nos acompanha? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa o like para mais histórias que vão tocar seu coração. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao aroma adocicado dos brigadeiros gourmet na vitrine. Isabela ajustou a manga da blusa pela 10ª vez naquela manhã de março, cobrindo o início das manchas brancas que subiam pelo pulso. A cafeteria Grão Especial estava vazia naquele horário, 6h30 da manhã em Petrópolis, o frio da serra entrando pelas frestas da porta cada vez que alguém passava na rua. Ela organizava os doces com precisão de quem conhece cada receita de cor. Brigadeiros de pistache, trufas de maracujá, bombons de chocolate belga com recheio de caramelo salgado. 25 anos de vida, 5 anos trabalhando ali, 3 anos fazendo confeitaria sob encomenda, e nenhum relacionamento que durasse mais que 3 meses. Não que faltassem interessados. Isabela tinha olhos expressivos, sorriso bonito quando não se escondia atrás do cabelo, corpo que ela nunca permitia que ninguém visse completamente. O problema começava sempre no mesmo ponto. Quando chegava o momento de tirar as roupas de manga longa, as calças compridas mesmo no calor de verão, as barreiras físicas que ela erguia como muralhas. "Você tem cicatrizes?" perguntaram alguns. "Você é religiosa demais?" questionaram outros. "Você simplesmente não gosta de mim", concluíram todos antes de ir embora. A sineta da porta tocou. Isabela ergueu os olhos e viu um homem entrando. Alto, por volta dos 40 anos, barba bem feita, roupas de quem trabalha com algo técnico, mas não perdeu elegância. Ele sacudiu a jaqueta, tirando o frio da manhã. "Bom dia, vocês têm cappuccino?" A voz era grave, educada. Isabela acenou que sim enquanto já preparava a máquina de expresso. Júlia, a dona da cafeteria, só chegaria às 8. As manhãs eram território dela. "Quer alguma coisa para comer? Temos croissants frescos, pão de queijo, ou doce, se preferir algo mais doce." "Você que fez esses doces?" Ele apontou para a vitrine com interesse genuíno. "Faço sim." Isabela sentiu o orgulho familiar subindo. Única área da vida onde se permitia confiança. "Confeitaria é minha especialidade." Impressionante. Ele estudou os brigadeiros como quem avalia obra de arte. "Me dá 2 de pistache e um croissant, por favor." Enquanto preparava o pedido, Isabela o observou discretamente. Ele tinha aliança? Não. Anel nenhum, na verdade. Carregava pasta de engenheiro ou arquiteto, daquelas cheias de plantas enroladas. Provavelmente estava na cidade para algum projeto. Primeira vez em Petrópolis, ela colocou o cappuccino na frente dele junto com o prato. "Não, já vim várias vezes, mas nunca tinha entrado aqui." Ele provou o brigadeiro e fechou os olhos apreciando. "Isso está absurdamente bom, sério mesmo." "Onde você aprendeu?" "Sozinha. Muitos tutoriais, muita tentativa e erro." Isabela sentiu as bochechas esquentarem com o elogio. "Minha mãe diz que comecei a fazer doces antes de aprender a ler. Talento assim não se ensina." Ele estendeu a mão por cima do balcão. "Rodrigo Almeida, engenheiro civil. Vou ficar na cidade por 3 meses supervisionando uma obra no centro histórico." Isabela hesitou por um segundo antes de apertar a mão dele. Sempre aquele medo irracional de que o toque revelasse algo. Embora soubesse que vitiligo não era contagioso, não passava para outras pessoas. Era apenas pigmentação diferente. "Isabela Santos. Prazer." O toque foi breve, profissional, mas quando ele soltou a mão dela, seus olhos se demoraram no rosto dela por um segundo a mais do que necessário. Não era olhar invasivo, era olhar de quem realmente via. "Acho que vou virar cliente frequente", disse Rodrigo pegando a pasta. "Esses doces merecem." Ele saiu deixando o pagamento exato no balcão e o resto da manhã parecendo menos fria. Isabela não percebeu naquele momento que algo começara a mudar. Que existem encontros que parecem triviais, mas carregam peso de reviravolta. Que algumas pessoas entram na vida fazendo perguntas certas sem saber que estão tocando em feridas antigas. E que dizer você que fez sobre doces
Era diferente de dizer você que é, sobre corpo marcado. A diferença entre fazer e ser era abismo que Isabela passara anos tentando atravessar. Rodrigo voltou na terça-feira. Pediu café preto e torta de limão. Ficou 40 minutos lendo plantas na mesa do canto, fazendo anotações, ocasionalmente levantando os olhos quando Isabela passava. A obra é complicada? Ela perguntou ao recolher a xícara vazia. Reforma de casarão histórico. Preciso manter a estrutura original, mas adequar para normas atuais de segurança. Ele mostrou as plantas, linhas azuis e vermelhas se cruzando em desenhos que pareciam arte abstrata. É como montar quebra-cabeça, onde algumas peças não podem ser movidas. Parece desafiador. É a parte que eu gosto. Resolver o impossível. Rodrigo sorriu e havia algo naquele sorriso que não era apenas educação. Você já pensou em abrir confeitaria própria? Com esse talento poderia. Isabela ajeitou a manga da blusa instintivamente. Penso às vezes, mas falta coragem para dar o salto, sabe? Coragem ou capital inicial? A pergunta pegou ela desprevenida. A maioria das pessoas presumia que falta de ambição era preguiça ou medo genérico. Rodrigo foi direto ao ponto prático. Os dois, admito, e insegurança também. Porque estava sendo honesta com esse estranho. Insegurança sobre capacidade ou sobre expor trabalho ao mundo. Isabela abriu a boca, fechou. A pergunta tinha camadas. A segunda opção. Entendo perfeitamente. Rodrigo dobrou as plantas com cuidado. Passei anos trabalhando para escritórios de outras pessoas porque tinha medo de botar meu nome na porta e falhar. Abri meu próprio escritório há 5 anos. Melhor decisão que já tomei, mas ainda acordo alguns dias aterrorizado. Ela riu, surpresa de se identificar com aquilo. E como lida com o medo? Trabalho mesmo assim. Medo não desaparece só porque você decidiu ser corajoso. Você só aprende a trabalhar com ele no banco do carona. Quarta-feira, Rodrigo pediu expresso duplo e brigadeiro de morango. Estava claramente cansado. Olheiras, cabelo menos arrumado, camisa amarrotada. Noite difícil? Perguntou Isabela. Fornecedor cancelou entrega de material na última hora. Passei madrugada reorganizando o cronograma. Ele esfregou o rosto. Dias assim me fazem questionar escolhas de vida. Mas você volta amanhã. Exatamente. Ele sorriu cansado, porque desistir seria pior que continuar. Quinta-feira, o movimento estava intenso. Júlia atendia no balcão enquanto Isabela fazia cappuccinos na máquina. Rodrigo entrou no horário habitual e, não havendo mesa livre, ficou em pé no balcão esperando. Dia cheio aqui também, comentou ele. Sempre nas quintas. Pessoal faz pausa antes do fim de semana. Isabela preparou o café dele sem precisar perguntar o pedido. Já sabia. Expresso duplo, brigadeiro de pistache. Rodrigo notou. Decorou meu pedido? Ela sentiu as bochechas queimarem. Decoro de vários clientes frequentes. Frequente, vim 3 dias. 3 dias consecutivos. Tecnicamente frequente. Ele riu. Riso genuíno que iluminou o rosto cansado. Gosto da sua lógica. E já que sou cliente frequente oficialmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Isabela tensionou. Perguntas pessoais geralmente levavam para território perigoso. Depende da pergunta. Por que você vive ajeitando as mangas da blusa? Silêncio. O barulho da cafeteria continuava. Conversas, máquina de expresso, sineta da porta. Mas entre eles havia vácuo de som onde a pergunta pairava exigindo resposta. Hábito nervoso, disse Isabela finalmente. Hábito relacionado a frio ou a outra coisa? Ela o encarou tentando decidir se estava sendo invasivo ou genuinamente curioso. Os olhos dele eram diretos, mas não cruéis. Não havia malícia ali. Outra coisa. Você não precisa me contar. Rodrigo pegou o café. Mas quero que saiba. Seja lá o que você está escondendo, provavelmente não é tão grave quanto você acha. Como ele sabia que ela estava escondendo algo? Todos escondem algo, continuou ele como se lesse os pensamentos dela. Eu escondo que tenho pânico de falar em público. Faço apresentações para clientes e passo noite anterior vomitando de nervoso. Ninguém imagina porque aprendi a disfarçar bem. Sério. Completamente. Minha terapeuta diz que é trauma de infância.
Fiz apresentação no colégio aos 12 anos, travei no meio, todos riram. 27 anos depois ainda carrego isso. Ele deu de ombros. Ponto é que todos temos algo. E geralmente a vergonha que sentimos é desproporcional à coisa real. Sexta-feira, Rodrigo chegou no fim da tarde. A cafeteria estava quase vazia, horário entre o café da tarde e o jantar precoce de alguns. Mudou o horário? Perguntou Isabela surpresa. Reuni com o cliente e terminei perto daqui. Pensei em passar para tomar café antes de ir para casa. Ele se acomodou na mesa do canto, a mesma de sempre. Ou será que só sirvo clientes no período da manhã? Servimos até às 8. Ela trouxe o café e, impulsivamente, um brigadeiro novo que estava testando. Chocolate branco com raspas de limão siciliano. Degustação. Estou criando receita nova. Rodrigo provou devagar, analisando. Perfeito. Equilíbrio exato entre doce e ácido. Textura ideal. Mesmo? Achei que o limão estava muito forte. Está forte o suficiente para ser interessante sem dominar o chocolate. Confie no seu paladar, Isabela. Ela se pegou sorrindo. Sorriso real, não o educado de atendente. Obrigada. Posso perguntar uma coisa? Rodrigo esperou ela acenar antes de continuar. Você tem planos para sábado à noite? O coração de Isabela disparou. Por quê? Porque gostaria de te levar para jantar, jantar de verdade, não reunião sobre doces ou café, um encontro. Ali estava, o momento que ela temia e desejava em proporções iguais. Eu não sei se é boa ideia. Por que não? Porque... Isabela procurou palavras que não revelassem demais. Porque sou complicada. Tenho questões que dificultam relacionamentos. Todo mundo tem questões. Rodrigo se inclinou para a frente. Eu também tenho, como já admiti. Mas gosto de você, Isabela. Gosto de como você fala sobre confeitaria com paixão, como trata clientes, como analisa receitas como cientista. Gosto de estar aqui conversando contigo. E gostaria de te conhecer melhor fora daqui. Você nem me conhece direito. Exatamente. Por isso estou convidando para jantar, para conhecer melhor. Não estou pedindo casamento, só algumas horas da sua companhia em ambiente diferente. Isabela mordeu o lábio. Todas as recusas automáticas subiam pela garganta. Não posso, não devo. Vai terminar mal. Mas havia algo em Rodrigo que era diferente. Ele não estava tentando impressionar, não estava mentindo sobre interesse, não estava forçando. Um jantar, disse ela finalmente, mas eu escolho o restaurante. Tem pizzaria que eu gosto, ambiente tranquilo. Pizzaria perfeita. Rodrigo sorriu com genuína satisfação. Sábado, 7 horas. 7 horas. Quando ele saiu, Isabela percebeu que as mãos tremiam levemente. Júlia apareceu do estoque com um sorriso sapeca. Finalmente, estava torcendo para ele perguntar desde terça-feira. Você estava ouvindo? Cafeteria pequena, querida. E ele é interessado há dias, qualquer um vê. Júlia abraçou ela pelos ombros. Vai dar certo. Você merece. Isabela queria acreditar, mas merecia. Quando chegasse o momento inevitável de se despir e revelar as manchas que cobriam 40% do corpo, ele ainda acharia que ela merecia. A experiência dizia que não. Mas algo na forma como Rodrigo falava, como olhava, fazia uma parte pequena dela, parte que a terapeuta chamava de esperança resiliente, sussurrar que talvez dessa vez fosse diferente. Talvez. Isabela experimentou 6 roupas diferentes antes do jantar. Cada peça tinha que cumprir requisitos específicos: manga longa para cobrir braços, gola alta ou média para esconder pescoço, tecido opaco para não revelar manchas do tronco, bonita o suficiente para não parecer que estava se escondendo mesmo estando exatamente fazendo isso. Acabou escolhendo blusa preta de manga longa, com decote discreto e calça jeans escura. Cabelo solto cobrindo parte do pescoço, onde algumas manchas começavam a aparecer. Maquiagem leve, perfume cítrico. Você está linda, disse Dona Maria quando Isabela desceu. Sua mãe estava na sala com seu José assistindo novela. Esse moço é bom? Parece ser, mãe, mas é primeiro encontro só. Ele sabe sobre... Dona Maria fez gesto vago, indicando o corpo da filha. Não, e não vai saber tão cedo. Isabela pegou a bolsa.
Não comecem a fazer planos ainda. Rodrigo chegou pontualmente às 7. Usava camisa azul escura, calça jeans, sapato social. Simples, mas arrumado. Abriu a porta do carro para ela. Gesto que poderia ser cafona, mas pareceu genuíno. A pizzaria Basilico ficava em rua tranquila do centro. Ambiente acolhedor, luzes baixas, movimento moderado. Isabela escolhera especificamente porque conhecia os donos, sabia que teriam mesa discreta no canto. "Você vem aqui sempre?" perguntou Rodrigo depois de pedirem. Marguerita para ela, 4 queijos para ele. "Uma vez por mês, talvez. Gosto de estudar como eles fazem a massa, a fermentação. Confeitaria e panificação têm muita ciência em comum. Você realmente ama o que faz. É a única coisa que sei fazer bem." "Duvido que seja a única." Rodrigo tomou um gole de vinho. "Aposto que você é boa em várias coisas, mas só permite reconhecer uma." Isabela desviou o olhar. Ele lia ela com facilidade perturbadora. "E você? Sempre quis ser engenheiro?" "Não. Queria ser músico quando era adolescente. Tocava guitarra razoavelmente bem, tinha banda com amigos." Ele riu da própria memória. "Meus pais convenceram que precisava de carreira estável. Acabei gostando de engenharia, mas às vezes fico pensando no caminho não escolhido." "Você ainda toca?" "Às vezes sozinho em casa, terapia particular." A pizza chegou. Comeram conversando sobre assuntos variados, filmes, livros, lugares que conheciam. Rodrigo contou sobre irmã mais nova, Paula, que ia casar em 3 meses e estava pirada com preparativos. Isabela falou sobre Júlia e a cafeteria, sobre planos distantes de ter negócio próprio. "Minha irmã vai precisar de confeiteira para o bolo", disse Rodrigo quando terminaram de comer. "Posso passar seu contato?" "Sério? Mas bolo de casamento é projeto grande. Eu nunca fiz um sozinha." "Por isso mesmo, hora de começar." Ele pegou o celular. "Manda teu número que passo para ela amanhã." Isabela hesitou. Passar número significava manter contato, abrir possibilidade de continuar. Era a porta que, uma vez aberta, seria difícil fechar. "Pode mandar", disse ela finalmente digitando o número. A volta foi tranquila. Rodrigo dirigia com calma, deixando pausas confortáveis entre os assuntos. Quando pararam em frente à casa dela, ele desligou o motor, mas não fez movimento de sair do carro ou puxar ela para mais perto. "Eu gostei muito dessa noite", disse ele. "Posso te ver de novo? Não precisa ser jantar. Podemos tomar café, dar volta no parque, qualquer coisa." "Eu também gostei." Isabela, surpresa de estar dizendo a verdade. "Pode sim." "Ótimo." Rodrigo sorriu. "Boa noite, Isabela." Ela saiu do carro esperando que ele tentasse beijar, preparada para recuar. Mas ele apenas acenou e esperou ela entrar em casa antes de ir embora. Dona Maria estava na janela, claro. "E então?" "Foi bom, mãe. Normal, tranquilo." "Ele tentou te beijar?" "Não." "Isso é bom ou ruim?" Isabela subiu para o quarto sem responder porque ela mesma não sabia a resposta. Paula ligou na segunda-feira. Voz animada, falando rápido, claramente empolgada com o casamento. "Rodrigo me passou seu contato. Ele disse que você faz doces incríveis. Preciso muito de um bolo especial." Marcaram reunião para quarta-feira. Isabela preparou o portfólio com fotos de trabalhos anteriores, esboços de possíveis designs, amostras de sabores. Rodrigo apareceu junto com a irmã. "Para opinar também", disse ele. Mas Isabela suspeitava que era desculpa para vê-la. Paula era entusiasmada e decidida. Escolheu design de 3 andares com flores de açúcar, sabor de chocolate com recheio de doce de leite e morangos. "Vai ser perfeito. Quando podemos fazer degustação?" "Semana que vem. Preparo amostras de recheios e vocês provam." "Maravilhoso." Paula pegou a bolsa. "Preciso ir, reunião com fotógrafo." "Rodrigo, você fica para discutir detalhes técnicos?" Foi óbvio demais. Isabela e Rodrigo trocaram um olhar cúmplice depois que Paula saiu. "Detalhes técnicos?" repetiu Isabela irônica. "Minha irmã não é sutil." Rodrigo riu. "Mas já que estou aqui, podemos tomar café?" Viraram rotina. As reuniões sobre o bolo aconteciam semanalmente, mas Paula aparecia apenas metade delas. Rodrigo compensava com presença constante.
opinando sobre cores de glacê, testando amostras de recheio, inventando dúvidas técnicas. Você nem precisa estar em todas essas reuniões, disse Isabela certa vez. Verdade, admitiu Rodrigo, mas eu quero estar. Gosto de te ver trabalhando, criando, é fascinante. No segundo mês, já haviam saído outras 3 vezes. Cinema, exposição de arte, caminhada no parque. Rodrigo nunca forçava a intimidade física, além de segurar a mão ocasionalmente. Respeitava o espaço dela de forma que Isabela não sabia se era alívio ou frustração. Ele está esperando você dar sinal, disse Júlia certa tarde. Homens mais velhos, mais maduros, geralmente entendem que pressionar não funciona. E se eu nunca der o sinal? Por que não daria? Isabela ajeitou a manga da blusa, gesto que Júlia conhecia bem. Você sabe por quê. Suas manchas não são problema dele se ele não considerar problema. Que tal deixar ele decidir isso? E se ele decidir que é problema? Aí pelo menos você saberá. Melhor que viver eternamente no e se. No terceiro mês, o projeto do bolo estava quase finalizado. Paula casaria em 2 meses e meio. Isabela havia criado flores de açúcar perfeitas, testado a estabilidade da estrutura, definido cada detalhe. Está impressionante, disse Rodrigo durante a última degustação. Paula estava junto dessa vez. Você tem talento absurdo, Isabela. Concordo completamente. Paula abraçou ela impulsivamente. Estou tão animada. E vocês dois são tão fofos juntos. Paula... Rodrigo fechou os olhos constrangido. O quê? É verdade. Vocês ficam se olhando quando acham que o outro não está vendo. Isabela sentiu o rosto esquentar. Era verdade? Ela olhava para Rodrigo quando ele não via? Provavelmente sim. Ele era bonito, gentil, interessante. E ela estava apaixonada mesmo resistindo. Apaixonada e aterrorizada, porque relacionamento avançando significava momento chegando. Momento de revelar verdade. Momento de ver rejeição nos olhos dele. Preciso falar contigo, disse Rodrigo depois que Paula saiu. Algo sério. O coração de Isabela disparou. Sobre o quê? Sobre nós. Estamos saindo há quase 3 meses. Converso com você diariamente. Penso em você quando estou trabalhando. Acordo querendo te ver. Ele pegou a mão dela, gesto que ela não recuou mais. Eu estou apaixonado por você, Isabela, e quero saber se você sente algo parecido ou se estou sozinho nisso. Isabela olhou para os dedos entrelaçados. Mão dele era quente, firme, segura. Eu sinto, admitiu baixinho, mas tenho medo. De quê? De você me conhecer de verdade e mudar de ideia. Conhecer de verdade como? Rodrigo tocou o queixo dela gentilmente, fazendo ela olhar para ele. Isabela, o que você acha que estou fazendo esses 3 meses? Estou te conhecendo. Sei que você é perfeccionista com trabalho, mas relaxada com outras coisas. Sei que adora filmes antigos e detesta acordar cedo. Sei que tem pesadelos às vezes e não quer falar sobre eles. Sei que se afasta quando alguém tenta chegar muito perto. E mesmo assim estou aqui, apaixonado. Mas você não sabe tudo. Ninguém sabe tudo sobre outra pessoa. Relacionamento é processo de descoberta constante. E sim, talvez você tenha algo que considera defeito grave, mas duvido que seja grave o suficiente para afastar alguém que realmente gosta de você. Isabela queria acreditar. Deus, como ela queria. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Quanto tempo? Não sei. Só... preciso. Rodrigo assentiu. Decepção passou rápida pelo rosto dele, mas foi substituída por compreensão. Toma o tempo que precisar, mas saiba que não vou desistir fácil, ok? Você vale a espera. Depois que ele saiu, Isabela ficou sozinha na cafeteria vazia. Júlia já tinha ido embora. Luzes baixas, silêncio, apenas som distante de carros na rua. Ela arregaçou a manga da blusa lentamente. Olhou para as manchas brancas no braço, padrão irregular, assimétrico, único. Padrão que crianças cruéis chamaram de nojento. Padrão que ela passou década escondendo. Rodrigo dizia estar apaixonado. Mas seria amor forte o suficiente para sobreviver à verdade? A pergunta ficou suspensa no ar, como as flores de açúcar que ela criava, delicadas, bonitas
e terrivelmente frágeis. Sessão de terapia na quinta-feira. Doutora Cláudia ouviu Isabela despejar 3 meses de relacionamento com Rodrigo. Cada encontro, cada conversa, cada momento de hesitação. Você está apaixonada, concluiu a terapeuta. Estou, e isso está me apavorando. Por que apaixonar te apavora? Porque eventualmente ele vai querer intimidade real, e quando eu tirar a roupa, ele vai ver as manchas e vai embora como todos os outros. Isabela, vamos revisitar isso. Doutora Cláudia se inclinou para a frente. Quantos relacionamentos você teve? 2, 3 se contar aquele de colégio que durou semanas. E em quantos você realmente se despiu completamente? Silêncio. Nenhum, admitiu Isabela. Sempre inventei desculpas antes. Então você não sabe se eles teriam ido embora. Você presumiu e fugiu primeiro. Era óbvio que iam. A forma como olhavam quando eu recusava... Era frustração por rejeição, não por ver manchas. Porque eles não viram manchas. Você nunca deu a eles chance de ver e aceitar. Isabela odiava quando doutora Cláudia tinha razão. E se Rodrigo rejeitar? E se não rejeitar? Isabela, você precisa escolher. Viver eternamente com medo de rejeição hipotética, ou arriscar e descobrir a verdade. Não existe terceira opção que te dê relacionamento real. Mas e se a verdade for que ele rejeita? E se eu me abrir completamente e ele confirmar que as manchas são nojentas? Aí você vai sofrer, vai doer, e depois vai sobreviver, como sempre sobreviveu. Mas pelo menos vai saber. Vai poder seguir em frente de verdade, em vez de ficar presa nesse limbo. O final de semana foi agonizante. Isabela pesou opções obsessivamente. Podia continuar adiando, mantendo Rodrigo à distância segura, eventualmente inventando desculpa para terminar antes de chegar ao ponto de nudez. Ou podia arriscar. Segunda-feira tomou decisão, ligou para Rodrigo. Podemos conversar pessoalmente na minha casa, se possível. Claro, quando? Hoje à noite? Eu estarei aí às 8. Dona Maria e seu José saíram discretamente. Vamos jantar com tua tia, disse a mãe com um sorriso cúmplice. Isabela arrumou a sala nervosamente, trocou de roupa 3 vezes, preparou café que ninguém beberia. Rodrigo chegou pontual, jeans, camiseta simples, cabelo levemente desalinhado. Lindo de maneira frustrantemente natural. Tá tudo bem? Perguntou ele preocupado. Você parecia tensa no telefone. Preciso te mostrar algo. Te contar algo. Isabela respirou fundo. Antes do relacionamento avançar mais, você precisa saber. Eles sentaram no sofá. Isabela manteve distância de 1 metro. Lembra que você perguntou por que eu vivia ajeitando as mangas? E eu disse que escondia algo? Lembro. Eu tenho vitiligo. É condição de pele autoimune que causa despigmentação. Manchas brancas aparecem em partes do corpo. No meu caso, cobre aproximadamente 40% da pele. Rodrigo processou a informação. Ok. E você está me contando isso agora porque... Porque são manchas grandes, Rodrigo. Muito visíveis. Por todo o corpo. Braços, pernas, costas, peito, pescoço, rosto em algumas partes. Eu pareço... Ela engoliu seco. Na escola me chamavam de dálmata, de vaca pintada. Pareço alguém que foi pintada irregularmente. É feio. Posso ver? O coração de Isabela parou. O quê? As manchas. Posso ver? Se você se sentir confortável mostrando, claro. Isabela não esperava isso. Esperava que ele processasse a informação primeiro. Talvez pesquisasse. Talvez fosse embora e voltasse depois decidido. Não que pedisse para ver imediatamente. Agora? Quando você estiver pronta. Não precisa ser agora. Mas acho que ver é melhor que imaginar, não concorda? Imaginação geralmente é pior que realidade. Mãos tremendo, Isabela arregaçou a manga esquerda. Braço exposto até o cotovelo. Manchas brancas irregulares como arquipélago em pele morena. Algumas pequenas como moedas, outras grandes como palma de mão, contornos assimétricos. Rodrigo olhou. Não desviou o olhar horrorizado, não fez careta disfarçada. Apenas olhou com atenção. Pode. Ele apontou para o braço dela. Isabela acenou que sim. Rodrigo tocou uma das manchas maiores com o dedo indicador, traçando o contorno gentilmente,
A textura da pele era exatamente igual, só a cor diferente. Dói? Não, não tem sintomas físicos, é só aparência. E quanto do corpo tem manchas? Uns 40%. Braços quase inteiros, pernas, torso, costas, pescoço, rosto, tem algumas pequenas que eu cubro com maquiagem. Por isso as roupas de manga longa sempre. Por isso. Rodrigo continuou tocando o braço dela como se estivesse estudando. Isabela, posso ser honesto? Ali vinha. A rejeição gentil. Isabela preparou-se mentalmente. Claro. Isso não é feio, nem um pouco. É diferente, sim, mas diferente não é feio. Ele finalmente olhou nos olhos dela. Parece, sei lá, parece arte, como se alguém tivesse pintado você com propósito. Isabela piscou. Você... o quê? Essas manchas. São únicas, certo? Ninguém mais no mundo tem exatamente esse padrão. Não, vitiligo é diferente em cada pessoa. Então você literalmente tem padrão único no mundo. É obra de arte ambulante. E está me dizendo que é feio? Isabela não conseguia processar. Mas todo mundo sempre disse... Todo mundo estava errado. Ou eram crianças cruéis que não sabem nada sobre beleza real. Rodrigo segurou as mãos dela. Escuta, eu entendo que isso te traumatizou. Entendo que você carrega anos de bullying e vergonha. Mas do meu ponto de vista? Do ponto de vista de homem de 39 anos que já viu o mundo e entende que padrões de beleza são construções sociais ridículas, você é linda. Com manchas, sem manchas, com qualquer característica física que tenha. Porque beleza real está em como a pessoa é, não em uniformidade de pigmentação. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Isabela antes dela perceber. Anos de vergonha, de esconder, de acreditar que era defeituosa. Tudo rachou naquele momento. Ei, não chora. Rodrigo limpou as lágrimas com o polegar. Ou chora se precisar. Só não chora achando que te vejo como defeituosa. Porque não vejo. Como você pode não ver? Porque quando olho para você, Isabela, vejo mulher talentosa que cria arte com açúcar e chocolate. Vejo alguém gentil que trata todos com respeito. Vejo riso bonito, olhos expressivos, forma como torce nariz quando concentrada. Vejo milhares de coisas. E sim, vejo manchas também. Mas elas são só uma característica dentre milhares. Não definem você mais que cor dos olhos ou altura. Isabela desabou chorando. Rodrigo puxou ela para abraço. Primeiro abraço realmente próximo que compartilhavam. E era seguro, era confortável, era tudo o que ela temia não encontrar. Fica comigo esta noite? Sussurrou ela entre soluços. Não para. Não para sexo. Só fica. Por favor. Fica o tempo que você quiser. Eles ficaram abraçados no sofá até Isabela parar de chorar. Rodrigo não disse mais nada. Apenas segurou ela, acariciou o cabelo dela, existiu como presença sólida. Quando Dona Maria e seu José voltaram, encontraram os dois dormindo assim. Isabela encaixada contra peito de Rodrigo, ele com o braço ao redor dela protetoramente. Dona Maria cobriu os dois com manta e apagou a luz sem fazer barulho. Algumas descobertas mudavam tudo. E Isabela acabara de descobrir que amor verdadeiro não via defeitos, porque entendia que defeito era conceito inventado por pessoas que não sabiam olhar direito. Acordar com Rodrigo ali foi estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Isabela abriu os olhos lentamente. Luz da manhã entrando pelas cortinas, cheiro de café que Dona Maria sempre preparava cedo, braço dele ainda ao redor dela. Ele acordou logo depois. Bom dia. Bom dia. Desculpa ter dormido em cima de você. Nunca desculpe por isso. Rodrigo esticou o pescoço. Embora meu pescoço esteja reclamando da posição. Dona Maria apareceu na porta da sala. Bom dia, crianças. Café está pronto se quiserem. O café da manhã foi reconfortante. Ovos mexidos, pão francês, frutas. Seu José perguntou sobre a obra de Rodrigo. Dona Maria comentou sobre casamento da vizinha. Conversa normal de família normal. Como se Isabela não tivesse passado noite anterior chorando sobre trauma de década. Mas algo tinha mudado fundamentalmente. Rodrigo sabia agora. Tinha visto manchas e não fugido.
Preciso ir, disse ele depois do café. Reunião às 9. Mas posso voltar depois? Pode. Ele beijou a testa dela. Gesto simples, mas carregado de significado. Te vejo mais tarde. Júlia notou diferença imediatamente quando Isabela chegou na cafeteria. O que aconteceu? Você está diferente. Contei para ele sobre o vitiligo. E ele não se importou. Disse que não é feio, que é só característica. Isabela ainda processava. Ele viu manchas e disse que parecem arte. Júlia abraçou ela forte. Eu te disse, homem certo não vê problema onde não existe problema. Mas aceitar intelectualmente era diferente de internalizar emocionalmente. Isabela passou dias seguintes oscilando entre esperança e medo. Rodrigo demonstrava interesse crescente. Queria passar mais tempo junto, mensagens constantes, convites para lugares novos. Vamos para a praia no fim de semana? Sugeriu ele certa quinta-feira. Isabela congelou. Praia? Tem praia ótima a 2 horas daqui. Podemos passar o dia, voltar à noite. Eu não sei. Praia significa roupa de banho e você não quer expor as manchas. Entendi. Rodrigo pegou a mão dela. Isabela, eu já vi manchas dos seus braços. Sei que tem mais. E prometo que não vai mudar nada, mas também não vou pressionar. Se você não se sente confortável, vamos fazer outra coisa. Não é que eu não queira, é que ela lutou para explicar. São muitas manchas, Rodrigo. Braços eram só amostra. Minhas pernas parecem mosaico. Minhas costas também. Meu abdômen tem manchas grandes. É muito mais do que você viu. Tudo bem se você não estiver pronta, mas para mim quantidade não muda nada. Uma mancha ou 1000 continua sendo só pigmentação diferente. Não é defeito, Isabela. Ela queria acreditar. Me dá mais tempo? Quanto tempo quiser. As semanas seguintes foram um processo de abertura gradual. Isabela começou usando roupas de manga 3/4 às vezes, não mais escondendo obsessivamente. Depois, camiseta de manga curta um dia de calor, manchas visíveis nos antebraços, e Rodrigo apenas entrelaçou dedos com ela como sempre fazia. Viu, o mundo não acabou, disse ele com gentileza. Mas teste real chegou quando Paula marcou almoço para discutir detalhes finais do bolo. Vai ser em restaurante na cobertura, vista linda, dia quente, podem ir de roupa leve. Óbvio que Paula não sabia sobre vitiligo, sobre anos de esconder. Eu vou, decidiu Isabela na noite anterior. Tem certeza? Perguntou Rodrigo. Não, mas vou tentar. Você vai estar lá? Claro. Isabela escolheu vestido de alças, algo que não usava há 7 anos. Deixou braços expostos, parte das costas visíveis, manchas do pescoço à mostra, sem tentar esconder com cabelo. Olhou-se no espelho e viu o mosaico que tanto odiava. Mas tentou ver com olhos de Rodrigo. Tentou ver arte em vez de defeito. Foi difícil. O almoço testou ela. Paula comentou casual. Isabela, você tem tatuagem? Essa marca no braço. Não é tatuagem. É vitiligo, condição de pele que causa despigmentação. Ah, é lindo, tipo natural mesmo. Minha amiga tem e ela faz fotos incríveis mostrando as manchas. Você já pensou em fazer ensaio fotográfico? Isabela piscou surpresa. Paula, achava bonito? Nunca pensei não. Devia. Quer contato da fotógrafa? Ela é especializada em beleza não convencional. Rodrigo sorriu discretamente do outro lado da mesa. Depois, quando estavam sozinhos, ele sussurrou. Viu? Pessoas que importam não ligam. E as que ligam não importam. Mas o universo tinha senso de timing cruel. No caminho de volta, pararam em mercado e Isabela esbarrou em Marcela, a mesma que fazia bullying no colégio. Isabela? Nossa, quanto tempo! O olhar de Marcela foi direto para os braços expostos. Você ainda tem aquelas manchas? Tenho. É condição permanente. Nossa, que pena. Já tentou o tratamento? Ouvi falar de cremes clareadores. Não quero tratamento. Aprendi a aceitar. Marcela fez cara de dúvida. Sério? Porque imagino como deve ser difícil, tipo, namorar com isso. Homens são tão visuais. Rodrigo, que estava pagando as compras, voltou nesse momento. Isabela, pronta? Sim. Marcela, esse é Rodrigo. Rodrigo. Marcela.
Estudamos juntas. Prazer, disse Rodrigo polidamente, mas sem cordialidade. Pegou a mão de Isabela, entrelaçando dedos ostensivamente. Vamos. No carro, Isabela ficou quieta. Aquela era uma das pessoas que faziam bullying? Perguntou Rodrigo. Como você sabe? Forma como ela falou. Tom falso de pena escondendo veneno. Rodrigo apertou a mão dela. Pessoas assim espalham maldade porque são infelizes consigo mesmas. Não deixa ela te afetar. Ela tem razão sobre homens serem visuais. Alguns homens são superficiais, não todos. E os superficiais não valem o tempo de mulher inteligente como você. Isabela olhou para ele. Como você faz isso? Fazer o quê? Dizer exatamente o que eu preciso ouvir quando preciso ouvir. Porque presto atenção. E porque gosto de você demais para deixar vozes cruéis do passado convencerem você de que não é incrível. À noite, sozinha no quarto, Isabela olhou para os braços expostos. As manchas continuavam lá, brancas contra morena, irregulares, impossíveis de ignorar. Mas pela primeira vez em anos, quando olhou, não sentiu apenas vergonha. Sentiu possibilidade. Possibilidade de que Rodrigo estava certo. De que manchas eram só manchas. De que ela podia ser amada completamente. Era começo pequeno, mas começos mudavam trajetórias. E Isabela estava finalmente pronta para mudar a dela. 2 meses depois da revelação para Rodrigo, relacionamento tinha solidez que assustava e reconfortava em proporções iguais. Eles conversavam diariamente, viam-se 4 ou 5 vezes por semana, tinham rotinas compartilhadas, café da manhã aos domingos na casa dele, caminhadas no parque nas quintas-feiras, sessões de filme aos sábados. Isabela agora usava roupas de manga curta regularmente. Algumas pessoas olhavam as manchas, outras não. Ela ainda sentia desconforto, mas não mais o pânico que costumava sentir. Mas havia linha que ela não atravessara ainda, intimidade completa. Rodrigo respeitava, nunca pressionava, mas tensão não dita pairava. Relacionamento estava evoluindo e eventualmente chegaria àquele ponto. Você precisa decidir, disse doutora Cláudia na terapia. Deixar ele ver você completamente ou terminar. Não existe terceira opção sustentável. Mas e se quando ele ver tudo... Isabela, escuta. Ele já viu 40%. Já reagiu bem. Já deixou claro que não se importa. O medo que você está sentindo não é baseado em evidência. É baseado em trauma antigo. Você precisa escolher se vai confiar na realidade presente ou viver escrava do passado. É tão fácil falar. Não disse que era fácil. Disse que é necessário. Naquela noite, Isabela tomou decisão. Mandou mensagem para Rodrigo. Pode vir jantar amanhã? Meus pais vão viajar. Passou o dia seguinte ansiosa. Tomou banho demorado, depilou pernas, algo que raramente fazia porque implicava olhar para as manchas extensas nas coxas. Escolheu roupa simples, vestido leve que poderia tirar facilmente. Rodrigo chegou com flores e vinho. Para que a ocasião especial? Para nada específico. Só queria jantar só nós dois. Comeram massa que Isabela preparara, fettuccine ao molho de tomates frescos. Conversaram sobre trabalho dele, sobre bolo de Paula que estava quase pronto, sobre planos futuros vagos. Depois do jantar, sentaram no sofá com vinho. Silêncio não era desconfortável, mas carregado. Rodrigo, Isabela respirou fundo. Quero dar próximo passo. No relacionamento. Mas estou aterrorizada. Não precisa estar, mas entendo. Ele pegou a mão dela. O que te aterroriza especificamente? Você ver meu corpo inteiro, ver que manchas são piores do que imaginou, perceber que não consegue lidar com isso. Isabela, eu já te disse, não vai mudar nada. Você diz isso, mas não viu tudo ainda. Minhas pernas são praticamente metade brancas. Minha barriga tem mancha enorme do lado esquerdo. Minhas costas parecem... Ela lutou por palavras. Parecem alguém jogou tinta branca sem cuidado. E ainda assim não vai mudar o que sinto. Quer que eu prove? Como? Me mostra. Agora. O que você acha que é pior? Me deixa ver e te mostrar que continuo aqui. O coração de Isabela batia tão forte que ela ouvia nos ouvidos. Agora? Se você estiver pronta. Não precisa ser tudo de uma vez.
Só o que te assusta mais. Com mãos tremendo, Isabela levantou a barra do vestido até a coxa. A luz da sala iluminava claramente as manchas, algumas subindo do joelho, outras grandes na parte interna da coxa, padrão irregular sem simetria. Rodrigo olhou com atenção. Depois, olhou nos olhos dela. Continuo vendo mulher linda. Como? Olha isso! Parece pele, com pigmentação diferente. Isabela, posso te mostrar algo? Ele arregaçou a própria calça, revelando cicatriz feia na panturrilha, linha irregular, pele repuxada. Acidente de moto aos 20 anos. Precisei de cirurgia. Ficou marca que detesto. Acho horrível. Mas você olha para essa cicatriz e pensa que sou nojento? Não, claro que não. Então, por que presume que eu penso isso sobre suas manchas? Isabela, todo mundo tem algo. Alguma marca, alguma característica que odeia. Mas pessoas que amam a gente veem a pessoa completa, não só uma característica. Mas isso é diferente. Sua cicatriz são centímetros. Minhas manchas são 40% do corpo. Diferença quantitativa, não qualitativa. Princípio é o mesmo. Você não me ama menos por causa da cicatriz. Eu não te amo menos por causa das manchas. Amo. Era a primeira vez que ele usava essa palavra. Você ama? Sim, Isabela. Estou apaixonado por você há meses. Achei que fosse óbvio. Lágrimas encheram os olhos dela. Eu também te amo. Por isso tenho tanto medo de te perder. Você não vai me perder mostrando verdade sobre você. Você me perderia escondendo para sempre. Porque relacionamento real precisa de vulnerabilidade. Isabela puxou o vestido pela cabeça antes de perder coragem. Ficou em roupa íntima. Manchas visíveis nos braços, ombros, pescoço, peito, barriga, coxas. 40% do corpo criando o padrão irregular que ela passou década odiando. Rodrigo ficou quieto por longo momento. Apenas olhou, estudou, absorveu. Você é obra de arte, disse finalmente com voz embargada. Isabela, sério, você é absolutamente linda. Essas manchas não diminuem beleza, adicionam singularidade. Você é literalmente única. Não existe outra pessoa no planeta com exatamente esse padrão. Mas é feio. Quem te disse isso? Crianças cruéis que não sabiam nada sobre beleza? Pessoas ignorantes que confundem uniformidade com perfeição? Rodrigo se aproximou. Posso tocar? Ela acenou que sim. Ele traçou o contorno das manchas com dedos gentis, começando pelos ombros, descendo pelos braços, passando pela barriga. Cada toque era reverente, cuidadoso. Perfeita, sussurrou ele. Você é perfeita, Isabela. E quando ele beijou ela, beijo profundo, cheio de promessa, Isabela sentiu pela primeira vez que talvez ela pudesse acreditar. Dormiram juntos aquela noite. Não fizeram sexo. Isabela ainda não estava pronta para aquele nível de vulnerabilidade. Mas dormiram abraçados, sem barreiras de roupa escondendo manchas. E quando acordou na manhã seguinte, com luz do sol, revelando cada marca, cada padrão irregular, Rodrigo continuou ali, olhando para ela como se fosse tesouro. Bom dia, linda. Bom dia. Ainda acha que sou fugir? Isabela riu. Primeira vez que riu sobre própria insegurança. Começo a achar que talvez você fique. Definitivamente vou ficar. Você está presa comigo agora. Pela primeira vez em 10 anos, desde vitiligo progredir seriamente, Isabela sentiu paz com o próprio corpo. Não porque manchas desapareceram. Continuavam lá, sempre continuariam. Mas porque encontrara alguém que via elas sem horror. Alguém que via a arte onde ela via defeito. E isso mudava tudo. Progresso nunca era linear. Isabela descobriu isso 3 semanas depois daquela noite transformadora. Casamento de Paula estava próximo. Faltavam 2 meses. Bolo estava pronto para ser montado no dia. Trabalho de Isabela ganhava reconhecimento. Paula recomendara para várias amigas e encomendas aumentaram. Júlia sugeriu: você devia criar perfil no Instagram mostrando seus trabalhos. Marketing gratuito. Boa ideia, vou fazer. Isabela criou o perfil Doces da Isa.
e postou fotos dos bolos e doces. Primeira semana foi lenta. Poucos seguidores, poucas curtidas. Normal para a conta nova. Mas na segunda semana, Paula marcou o perfil dela em post sobre casamento. Não consigo esperar para ver esse bolo maravilhoso que a Doces Daisa está criando. Centenas de pessoas viram. Dezenas seguiram. E entre comentários positivos apareceu aquele username familiar. Marci Cruz Oficial. Marcela comentou: "Nossa, Paula, ela continua fazendo doces? Lembro dela no colégio, sempre tentando esconder aquelas manchas da pele, fazendo outras coisas. Coitada! Veneno disfarçado de pena." Paula não entendeu a maldade, respondeu inocente. Ela tem vitiligo e é super confiante agora, usa roupas que mostram. Empoderamento total. Marcela: "Ah, que bom que ela aceitou. Deve ter sido difícil encontrar namorado com isso. Sorte dela." Isabela viu os comentários no meio da tarde. Cada palavra foi soco no estômago. Aquela velha voz cruel ressurgiria. Coitada, difícil encontrar namorado. Sorte. Como se Rodrigo estivesse com ela por pena. Como se ela fosse defeituosa, mas ele tolerava generosamente. "Não liga para ela", disse Júlia quando viu Isabela lendo os comentários repetidamente. Marcela sempre foi vaca, nada mudou. Mas havia mudado. Marcela tinha razão. Era difícil encontrar alguém. Isabela tivera relacionamentos fracassados, anos de solidão, convicção de que ninguém aceitaria. E Rodrigo? Rodrigo era exceção. Mas e se ele fosse exceção porque estava fazendo favor? E se profundamente, sem admitir, ele concordava que manchas eram feias, mas gostava de Isabela o suficiente para tolerar? A espiral de pensamentos negativos começou. Isabela conhecia o padrão. Terapia a ensinara a identificar. Mas conhecer e parar eram coisas diferentes. Rodrigo percebeu que algo estava errado no jantar daquela noite. "Você está quieta? Aconteceu algo?" "Não, só cansada." "Isabela, eu te conheço." "O que foi?" Ela mostrou os comentários de Marcela. Rodrigo leu com expressão cada vez mais irritada. "Essa mulher é tóxica. Por que você dá atenção ao que ela diz? Porque ela tem razão. É difícil encontrar alguém com vitiligo, e eu tive sorte de você aceitar." "Aceitar?" Rodrigo franziu a testa. "Isabela, não estou aceitando nada. Não estou fazendo favor. Estou namorando mulher incrível que eu amo. As manchas são parte de você, não algo que preciso aceitar ou tolerar." "Mas você disse mesmo. Não é comum. A maioria dos homens não... A maioria dos homens é superficial e idiota. Não sou maioria. E você não deveria se comparar com um cenário hipotético. Estou aqui, com você, por escolha." "Mas e se..." Isabela odiava a insegurança na própria voz. "E se você acordar um dia e perceber que concordava com Marcela, que eu sou coitada, e você estava fazendo caridade?" "Ah, Isabela." Rodrigo pegou o rosto dela com ambas as mãos, forçando ela a olhar nos olhos dele. "Escuta bem. Eu não estou fazendo caridade. Não sinto pena de você. Sinto amor, admiração, atração, desejo, mas não pena. E se você não consegue acreditar nisso, então precisamos trabalhar mais na tua autoestima. Porque problema não está em como eu vejo você, está em como você vê a si mesma. Eu estou tentando. Eu sei, e sei que é difícil, mas não deixe a pessoa cruel do passado destruir o presente. Marcela não tem poder sobre você, a menos que você dê." Mas dar ou não dar poder era consciente. Inconsciente, as palavras já haviam fincado raízes. Nos dias seguintes, Isabela recuou. Voltou a usar mangas longas. Recusou o convite de Rodrigo para ir à academia de escalada. Muita exposição. Inventou desculpas para não dormir na casa dele. "Você está se escondendo de novo", observou Júlia frustrada. "Por causa daquela víbora?" "Não é só ela. Eu preciso de tempo para processar." "Processar o quê? Que você é amada? Que encontrou alguém decente?" "Processar se isso é real ou se ele está sendo gentil." Paula ligou querendo saber sobre bolo. Marcela comentou umas coisas esquisitas no Instagram. "Vocês têm história?"
Ela fazia bullying comigo no colégio, sobre o vitiligo. Que vaca, bloqueei ela. E Isabela, não liga para o que ela disse. Rodrigo está completamente apaixonado por você. Qualquer um vê. Mas será que Paula via porque era verdade? Ou porque queria acreditar que era verdade? Sessão de terapia emergencial na quinta-feira. Doutora Cláudia ouviu tudo e suspirou. Isabela, você está sabotando. Não estou. Está sim. Encontrou relacionamento saudável, pessoa que te ama genuinamente, momento de felicidade. E então, uma voz do passado aparece e você usa isso como desculpa para recuar. Porque progresso assusta mais que estagnação. Não é medo de progresso, é realismo. É autossabotagem disfarçada de realismo e você precisa escolher. Vai confiar em Rodrigo e na realidade que vocês construíram ou vai confiar em Marcela e em trauma antigo? E se o trauma estiver certo? Trauma nunca está certo. Trauma distorce realidade para se proteger. Mas proteção vira prisão quando impede você de viver. Isabela saiu da terapia mais confusa que entrou. Sentou no parque perto da clínica, observando famílias, casais, pessoas vivendo vidas normais sem guerra interna constante. Celular vibrou. Mensagem de Rodrigo. Sei que você está lutando. Estou aqui quando estiver pronta para conversar. Te amo. 3 palavras simples. Te amo. Por que era tão difícil acreditar que ele realmente a sentia? Isabela fechou os olhos e permitiu verdade surgir. Porque acreditar significava ter algo a perder. E perder depois de acreditar doeria infinitamente mais que nunca ter confiado. Mas viver com medo de perda era viver? A pergunta ecoou sem resposta, enquanto tarde virava noite e Isabela continuava sentada naquele banco, presa entre passado que a assombrava e futuro que a aterrorizava. Semana seguinte foi tensa. Isabela e Rodrigo conversavam, mas havia distância nova, não física, mas emocional. Ela erguera muros de novo e ele não sabia como derrubá-los sem pressioná-la. Preciso de espaço, disse ela sexta-feira à noite quando ele sugeriu jantar. Só alguns dias para pensar. Espaço para pensar sobre o quê? Sobre nós, sobre se isso funciona. Rodrigo ficou muito quieto. Isabela, você está terminando comigo por causa dos comentários de uma pessoa que te torturou há anos? Não estou terminando. Só preciso de tempo. Tempo para convencer a si mesma de que não sou genuíno, porque é isso que você está fazendo. Voz dele estava controlada, mas havia dor ali. Estou te dando espaço porque sei que você precisa processar. Mas não vou ficar esperando indefinidamente enquanto você sabota o que construímos. Não estou sabotando. Está sim. E é frustrante porque eu não posso convencer você do que sinto. Você precisa escolher acreditar ou não. Como posso acreditar quando todo mundo sempre... Eu não sou todo mundo. Primeira vez que Rodrigo erguia a voz. Isabela, quando vai entrar na sua cabeça que eu não sou os garotos idiotas do passado? Não sou Marcela Cruel. Sou homem de 39 anos que te ama genuinamente. Mas se você não consegue ver isso, então talvez eu esteja lutando sozinho. Ele foi embora. Porta fechando devagar em vez de bater. Pior a forma de raiva. Isabela desmoronou. Ligou para Júlia chorando. Eu estraguei tudo. O que aconteceu? Rodrigo, eu acho que terminamos. Ele disse que está cansado de lutar sozinho. Isabela, você precisa tomar decisão. Ou confia nele, ou termina de vez. Mas não pode ficar nesse limbo cruel onde ele nunca sabe se você vai ficar ou ir. Mas e se eu confiar e ele me magoar? E se você não confiar e magoar ele? E a si mesma? Medo de dor futura está criando dor presente. Vale a pena? Não valia. Isabela passou o fim de semana inteiro revendo memórias. Cada conversa com Rodrigo, cada gesto, cada olhar, buscando evidência de que ele estava fingindo, que pena estava disfarçada de amor. Não encontrou. Só encontrou o homem paciente que esperara meses para ela se abrir, que vira manchas e chamou de arte, que respeitava limites dela, que brigava com estranhos que a insultavam, que declarava amor mesmo quando ela duvidava.
Domingo à noite não aguentou mais. Pegou o carro e dirigiu até o apartamento de Rodrigo. Bateu na porta às 10 da noite. Ele abriu surpreso. Isabela. Posso entrar? Claro. Apartamento dele era masculino, mas aconchegante. Estante de livros, sofá confortável, guitarra no canto. Primeira vez que ela realmente prestava atenção nos detalhes. Eu estraguei tudo, começou ela sem preâmbulo. Você estava certo, estou sabotando, porque tenho tanto medo de você me magoar que estou te magoando primeiro. Isabela, deixa eu terminar, por favor. Ela respirou fundo. Passei vida inteira acreditando que sou defeituosa, que manchas me fazem menos valiosa, e quando você apareceu dizendo que não importa, parte de mim quis acreditar desesperadamente, mas outra parte que foi torturada por anos, sussurra que é mentira, que você vai eventualmente ver verdade e ir embora. A verdade é que eu te amo. Eu sei. Intelectualmente sei, mas emocionalmente é difícil. Marcela só trouxe à tona medo que sempre esteve lá, medo de não ser boa o suficiente. Rodrigo se aproximou. Isabela, olha para mim. Você não precisa ser boa o suficiente porque você já é. Não porque eu aceito imperfeições, porque não vejo você como imperfeita. Vejo mulher completa, com características únicas que a fazem quem é. Como você não vê defeito, porque defeito é conceito inventado por sociedade que acha que todos devem ser iguais. Mas humanos não são padronizados, somos diversos, e essa diversidade é linda. Suas manchas não são mais defeito que meu nariz torto, ou pés grandes, ou cicatriz na perna. São características. E eu amo cada característica sua. Mesmo quando eu sou insegura e difícil, especialmente então, porque insegurança e dificuldade fazem parte de você também. Não preciso só das partes bonitas do relacionamento. Aceito as complicadas também. Isabela começou a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio. Eu te amo e sinto muito por duvidar. Eu entendo por que duvidou, mas preciso que você confie em mim, Isabela. Não posso lutar por nós dois. Você precisa escolher se quer isso ou não. Eu quero você. Quero nós. Então para de fugir quando fica difícil. Para de deixar vozes do passado ditarem presente. E me deixa te amar do jeito que você merece ser amada. Eles se abraçaram por longo tempo, sem falar, só existindo naquele momento de reconciliação. Fica comigo esta noite? Pediu Rodrigo. Fico. Eles dormiram juntos como fizeram antes, mas desta vez, quando Isabela acordou no meio da noite com pesadelo, manchas espalhando, cobrindo tudo, pessoas rindo, Rodrigo estava ali. Ei, foi sonho ruim? Só fantasmas do passado. Eles não têm poder aqui. Ele beijou a testa dela. Você está segura. E pela primeira vez, Isabela realmente acreditou. Segunda-feira, postou foto no Instagram. Foto dela e Rodrigo, sorrindo, braços dela claramente visíveis com manchas expostas. Legenda. Passei anos escondendo parte de mim por medo de julgamento. Hoje escolho mostrar. Vitiligo não me define, mas faz parte de quem sou, e encontrei alguém que vê beleza onde eu via apenas vergonha. Obrigada, Rodrigo, por me ensinar a me amar. O post viralizou na comunidade local. Centenas de curtidas, dezenas de comentários, maioria positivos. Pessoas com vitiligo agradecendo por representação, outras elogiando coragem. Marcela comentou: que corajosa! Sempre admirei isso em você. Hipócrita até o fim. Isabela deletou o comentário sem responder. Marcela não merecia atenção. Mas comentário que importava veio de Paula. Vocês são lindos juntos. E Isa, você é inspiração. Júlia abraçou ela na cafeteria. Estou tão orgulhosa, você evoluiu tanto. Ainda tenho dias ruins, ainda fico insegura. E vai ter, sempre vai. Mas agora você tem ferramentas para lidar. E pessoa que te apoia. Rodrigo mandou mensagem. Vi o post. Você é incrível, te amo. Isabela guardou o celular sorrindo. Jornada não terminara. Provavelmente nunca terminaria completamente. Sempre teria momentos de dúvida, dias difíceis, encontros com pessoas cruéis.
Mas diferença era que agora ela não estava sozinha. Tinha Rodrigo, tinha amor verdadeiro e tinha, finalmente, início de paz consigo mesma. Era suficiente, era mais que suficiente. 3 semanas antes do casamento de Paula, tudo intensificou. Encomendas de bolos triplicaram após post viral de Isabela. Ela mal dormia testando receitas, criando designs, coordenando entregas. Você precisa de ajuda, disse Júlia. Não consegue fazer tudo sozinha. Eu dou conta. Isabela, você está exausta. Deixa eu contratar alguém para te ajudar na cafeteria. Libera você para focar em confeitaria. Isso custa dinheiro? Dinheiro que entra das encomendas. Faz sentido de negócio. Júlia contratou Marina, estudante de gastronomia que precisava de experiência. Isabela pode então focar totalmente no bolo de Paula e em outras encomendas. Mas pressão crescente trouxe estresse, e estresse trouxe velhas inseguranças. Você está se cobrando demais, observou Rodrigo certa noite. Isabela estava na casa dele, fazendo testes de glacê na cozinha dele às 11 da noite. Bolo de Paula precisa ser perfeito. Vai ser, mas você não precisa se matar no processo. Preciso provar que sou profissional. Para quem? Todo mundo já sabe que você é. Isabela parou. Encarou a tigela de glacê. Para mim mesma. Preciso provar para mim que sou boa no que faço. Isabela, você já provou isso milhares de vezes. Precisa agora provar que sabe cuidar de si mesma também. Ele tinha razão. Sempre tinha. Me ajuda a relaxar, então? Pediu ela. Como? Fica comigo. Só existe aqui comigo enquanto trabalho. Tua presença acalma. Rodrigo sentou no balcão da cozinha comendo sobras de glacê, conversando sobre nada importante, sendo presença tranquila. E Isabela trabalhou melhor assim, menos tensa, mais criativa. Às 2 da manhã terminaram. Testes perfeitos, planejamento completo. Vamos dormir, disse Rodrigo. Você merece descanso. Obrigada. Por quê? Por me conhecer bem o suficiente para saber o que preciso antes de eu saber. No quarto, Isabela teve revelação súbita. Rodrigo estava sem camisa. Corpo masculino, marcas normais de vida, cicatriz da moto, algumas espinhas nas costas. Nada de perfeito. E ela nunca pensara nele como imperfeito. Por que então presumia que ele achava ela imperfeita? Posso te perguntar algo? Disse ela enquanto se deitavam. Sempre. Você vê defeitos em mim além das manchas, qualquer coisa que te incomoda. Rodrigo pensou honestamente. Você tem mania de se desculpar demais, e às vezes duvida tanto de si mesma que frustra. Mas são características, não defeitos. Fazem parte de quem você é. Você não mentira só para me agradar? Nunca. Prefiro honestidade desconfortável que mentira agradável. Então, quando diz que não se importa com vitiligo, é verdade absoluta. Isabela, eu te vejo como pessoa completa, com qualidades, características, hábitos. Manchas são só uma das milhares de coisas que compõem você. Não são definidoras e certamente não são negativas. Como você aprendeu a ser tão maduro? 39 anos de vida, terapia, erros passados e reconhecer que perfeição é mito perigoso que destrói relacionamentos reais. Isabela se aconchegou contra ele. Eu quero tentar. Intimidade completa. Estou pronta. Tem certeza? Não precisa se forçar. Não estou me forçando, estou escolhendo. Quero me entregar completamente para você. O que aconteceu depois foi natural. Sem pressa, sem pressão. Rodrigo foi gentil e paciente. Beijou cada mancha enquanto tirava a roupa dela. Sussurrou o quanto achava ela linda. Fez Isabela sentir desejada de forma que nunca sentira. E quando finalmente ficaram nus um com o outro, sem barreiras, sem esconderijos, Isabela não sentiu vergonha. Sentiu liberdade. Linda! Rodrigo sussurrou contra a pele dela. Tão perfeitamente linda. De manhã, Isabela acordou desnuda. Primeira vez em anos que não sentiu necessidade imediata de se cobrir. Rodrigo ainda dormia, braço sobre ela. Ela estudou o corpo próprio com curiosidade. As manchas continuavam lá. Braços, pernas, torso, por toda parte. Mas, de alguma forma, sob luz suave da manhã, não pareciam tão terríveis.
Pareciam apenas suas. Rodrigo acordou e pegou ela observando. No que está pensando? Que talvez você tenha razão. Talvez seja arte. Não talvez, é. Passaram a manhã na cama, conversando, planejando o futuro vago, fazendo planos de viagem, imaginando possibilidades. Quero que você conheça meus pais direito, disse Rodrigo. Não visita rápida, jantar apropriado. Nervosa só de pensar. Eles vão te amar. Minha mãe já me perguntou 3 vezes quando vou casar com você. Sério? Completamente. Ela diz que qualquer mulher que me faça sorrir tanto quanto você merece aliança. É cedo para falar de casamento. Não estou pedindo ainda, só dizendo que pretendo eventualmente. Rodrigo brincou com o cabelo dela. Quero futuro com você, Isabela. Completo. Confeitaria própria sua, projetos de engenharia meus, casa juntos, talvez cachorros, futuro real. Eu também quero, me assusta quanto quero. Medo é bom, significa que importa. Tarde daquele domingo, postou foto no Instagram. Selfie descabelada na cama de Rodrigo, sorrindo genuinamente. Legenda. Descobrindo que vulnerabilidade é força, não fraqueza, e que amor verdadeiro vê beleza onde eu via apenas falha. Obrigada a todos que me mandaram mensagens lindas. Vocês me ajudaram mais do que imaginam. Comentários foram imediatos e positivos. Comunidade de vitiligo adotara ela como representante. Convites para entrevistas, pedidos para falar em eventos. Você virou ativista sem querer, riu Júlia. Não sou ativista. Só compartilhei experiência. Exatamente. E isso inspirou pessoas. É ativismo. Paula ligou empolgada. Isabela, revista de casamentos quer fazer matéria sobre nosso casamento. E especificamente sobre você como confeiteira. Interesse? Sério? Mas nada. Você merece. Seu trabalho é incrível e história é inspiradora. O que diz? Topa. Matéria foi agendada. Fotógrafo viria 2 semanas antes do casamento para fotografar Isabela criando o bolo. Vai ser exposição máxima, observou Rodrigo. Preparada para isso? Acho que sim. Pela primeira vez não quero me esconder. Bom, porque mundo merece ver teu talento. E tua beleza. Mas revelação real veio quando Dona Maria ligou emocionada. Isabela, sua prima Luciana me ligou. Ela também tem vitiligo. Começou o ano passado e está devastada. Pode conversar com ela. Teu post ajudou, mas acho que conversar pessoalmente ajudaria mais. Isabela não sabia que prima tinha vitiligo. Claro, mãe, passa número dela. Ligou naquela noite. Luciana chorou durante toda a conversa, revelando vergonha, medo, solidão. Sentimentos que Isabela conhecia intimamente. Vai melhorar, prometeu Isabela. Não rapidamente, mas vai. E você não está sozinha. Como você conseguiu se aceitar? Encontrei pessoa certa e fiz muita terapia. E eventualmente percebi que opinião de desconhecidos cruéis importa menos que minha própria paz. Depois Rodrigo perguntou como tinha sido. Difícil, mas importante. Acho que posso ajudar outras pessoas. Você já está ajudando. Cada post, cada foto, cada vez que você se mostra, ajuda alguém a se sentir menos sozinho. Não pensei que compartilhar vulnerabilidade teria impacto. Vulnerabilidade sempre tem impacto, porque todo mundo carrega algo. E ver outra pessoa sendo vulnerável e sobrevivendo dá esperança. Isabela abraçou ele. Obrigada por me ensinar isso. Você ensinou a si mesma. Eu só estive aqui torcendo. Naquela noite, Isabela não teve pesadelos. Dormiu profundamente, abraçada a Rodrigo, finalmente confortável em própria pele. Progresso não era linha reta, mas era real. E isso bastava. Dia do casamento de Paula chegou com céu limpo e temperatura perfeita. Isabela acordou às 5 da manhã. Precisava montar bolo no local às 7. Rodrigo acordou junto. Quer ajuda? Não precisa. Vai ser longo e chato. Isabela, é casamento da minha irmã e seu trabalho mais importante. Claro que vou ajudar. Carregaram bolo cuidadosamente. 3 andares, estrutura delicada, flores de açúcar que Isabela passara semanas criando.
Marina foi junto para auxiliar. Local era estate luxuosa nos arredores de Petrópolis. Decoração elegante, flores por todo lugar, equipe eficiente coordenando tudo. Montagem do bolo levou 3 horas. Cada camada precisava ser perfeitamente nivelada, cada flor posicionada exatamente certo. Isabela trabalhou com precisão cirúrgica. Pronto, disse finalmente às 10. Está perfeito. Rodrigo estudou o bolo com admiração. Isabela, isso é obra-prima, sério, profissional de alto nível. Paula apareceu ainda de hobby, maquiagem sendo feita. Oh, meu Deus, está lindo! Isabela, muito obrigada. De nada, foi prazer criar. Cerimônia começou ao meio-dia. Isabela e Rodrigo sentaram juntos. Ela usando vestido azul de alças finas, manchas visíveis nos ombros e braços. Não tentou esconder, nem pensou em esconder. Várias pessoas olharam. Algumas perguntaram. Isabela respondeu calmamente. Vitiligo, condição de pele autoimune. Maioria reagiu com interesse genuíno. Um tio comentou insensível. Já tentou o tratamento? Rodrigo respondeu antes de Isabela. Ela não precisa de tratamento porque não há nada para tratar. A prima que fez fotos era a tal Luciana. 22 anos, vitiligo começando nas mãos. Ela usava luvas apesar do calor. Você veio sem mangas longas, sussurrou admirada. Cansei de esconder, mas entendo se você não estiver pronta. Quando você soube que estava? Quando encontrei pessoa que me fez perceber que estava escondendo por medo, não por necessidade. Luciana olhou para Rodrigo, que conversava com convidados. Ele é especial. É, mas decisão de parar de esconder foi minha. Ele só me apoiou. Recepção foi elegante. Comida excelente, música boa, atmosfera feliz. Momento do bolo foi culminância. Todos fotografando, elogiando. Paula, emocionada. Esse é trabalho de Isabela Santos, anunciou ela. Confeiteira brilhante que vai longe. Contratem ela enquanto ainda conseguem pagar. Risadas, aplausos. Isabela sentiu o rosto esquentar, mas também orgulho. Rodrigo apertou mão dela. Você deveria abrir confeitaria, disse convidado depois. Com esse talento faria sucesso. Penso nisso. Não pensa, faz. Rodrigo beijou a têmpora dela. Já passou da hora. Depois do jantar, durante dança, Paula puxou Isabela de canto. Você mudou, meu irmão. Ele era sério, focado só em trabalho. Agora ri mais, relaxa. Obrigada por isso. Ele me mudou também. Vocês vão casar? Isabela riu. Um passo de cada vez. Aposta quanto que ele pede em menos de 6 meses. Não vou apostar contra isso. Dia perfeito, disse Rodrigo dirigindo de volta. Foi mesmo. Seu irmão, cunhado agora, é legal. Felipe é ótima pessoa. Paula teve sorte. Você acha que temos o que eles têm? Aquela certeza? Rodrigo parou o sinal vermelho, olhou para ela. Tenho certeza absoluta sobre você, sobre nós. Se você tem também, então sim. Tenho. Pela primeira vez na vida, tenho certeza sobre relacionamento. Então temos o que precisamos. Semana depois, matéria da revista saiu. Fotos lindas de Isabela criando bolo, texto emocional sobre a história dela, menção sobre vitiligo e aceitação. Confeiteira transforma dor em doçura, era a manchete. Resposta foi imediata. Centenas de mensagens, dezenas de pedidos de entrevista, convites para eventos. Isabela estava oficialmente visível, no bom sentido. Isso é assustador, admitiu para a doutora Cláudia. Mas também validador, não? Sim. Estranho como exposição que eu temia tanto agora parece libertadora. Porque você controla a narrativa agora. Não está sendo exposta contra a vontade. Está escolhendo mostrar. Faz diferença enorme. Júlia propôs sociedade. Vamos expandir cafeteria. Você toca a confeitaria, eu toco o café. Dividimos lucros e responsabilidades. Sério? Mas isso é grande. Mas você está pronta, e eu confio em você. Isabela aceitou. Reformaram o espaço, criaram área separada para a confeitaria, contrataram 2 pessoas. Doces da Isa virou marca oficial. Rodrigo comemorou levando ela para jantar especial.
Restaurante sofisticado com vista para montanhas. Estou orgulhoso de você, disse ele. Ainda estou processando tudo. De dona de casa escondida a empresária inspiradora em menos de 1 ano. Merece processar. Não teria chegado aqui sem você. Chegaria. Talvez demorasse mais. Mas tinha capacidade sempre. Só precisava acreditar. Durante a sobremesa, Rodrigo ficou sério. Isabela, preciso falar sobre algo. Coração dela acelerou. O quê? Recebi proposta para projeto grande em São Paulo. 3 meses de trabalho, possivelmente virando permanente. Você vai se mudar? Depende, projeto é incrível profissionalmente, mas não quero relacionamento à distância. Então preciso saber, você toparia ir comigo? Não permanentemente necessariamente, mas visitar, ficar alguns fins de semana? São Paulo é longe, 2 horas de carro, ou posso voltar fins de semana. Mas quero que funcione, Isabela, e para funcionar precisa de esforço dos dois. Quando começa? Mês que vem, mas posso recusar se você achar que vai prejudicar nós. Isabela pensou. Relacionamento novo, negócio novo, mudanças enormes. Mas Rodrigo valia esforço? Absolutamente. Vamos fazer funcionar. Eu posso visitar, e você volta quando possível. Relacionamento forte aguenta distância. Tem certeza? Tenho. Confio em nós. Rodrigo sorriu aliviado. Eu também. Mês seguinte foi correria. Rodrigo organizando mudança temporária, Isabela estabelecendo negócio, ambos aproveitando cada momento juntos. Última noite antes dele viajar, ficaram acordados conversando. Vai dar saudade absurda, admitiu Isabela. Para mim também, mas vou voltar toda sexta, e você me visita quando puder. 2, 3 meses no máximo. E se virar permanente? Decidimos juntos. Nada sobre nós é decidido sozinho mais. Promete? Prometo, Isabela. Você não é temporária na minha vida. É definitiva. Palavras ficaram suspensas. Promessa de futuro que ambos começavam a acreditar possível. De manhã a despedida foi difícil, mas não desesperada. Era até logo, não adeus. Te amo, disse Rodrigo. Te amo também. Dirige com cuidado. Sempre. Primeira semana foi estranha. Isabela sentia falta dele constantemente, mas também descobriu força. Conseguia funcionar sozinha, administrar negócio, viver vida plena. Rodrigo ligava toda noite, videoconferências mostrando o apartamento temporário dele, projeto que estava desenvolvendo, vida nova em São Paulo. Saudade, dizia ele sempre. Também, mas estamos sobrevivendo. Mais que sobrevivendo, estamos provando que é real. Sexta-feira, ele voltou. Abraço deles no saguão da rodoviária foi intenso, semana parecera mês. Nunca mais me deixa, brincou Isabela. Ou vem comigo. Talvez um dia. Segunda, ele voltou para São Paulo. Novo padrão estabelecido. Semanas separados, fins de semana juntos. Amor constante. Está funcionando, observou Júlia. Vocês estão mais fortes. Porque não dependemos só de proximidade física, temos conexão real. Você amadureceu tanto. Rodrigo me ensinou que amor não é posse, é escolha diária. E Isabela escolhia ele. Todos os dias, mesmo a quilômetros de distância. 2 meses de relacionamento à distância mudaram dinâmica. Isabela descobriu independência que não sabia ter. Negócio prosperava, encomendas constantes, equipe funcionando, reconhecimento crescendo. Mas também sentia falta. Não só de Rodrigo fisicamente, mas de compartilhar vida diária. Pequenos momentos, café da manhã juntos, conversas antes de dormir, abraços aleatórios. Projeto vai se estender por mais 3 meses, Rodrigo contou certa sexta. Cliente ficou impressionado e quer expansão. Ótimo profissionalmente, mas péssimo pessoalmente. Isabela, estou cansado de viver em 2 lugares. Eu também. Então precisamos decidir. Ou você vem para São Paulo, ou eu volto para Petrópolis abrindo mão do projeto. Não pode abrir mão. É oportunidade grande. Você também não pode abrir mão do negócio. Então, estamos empatados. Impasse real. Primeira crise séria do relacionamento. Não por falta de amor, mas por vida puxando em direções diferentes. Preciso pensar, disse Isabela.
Eu também, mas não podemos adiar para sempre. Semana seguinte foi angustiante. Isabela pesou opções obsessivamente. Mudar para São Paulo significava deixar família, negócio, vida construída. Pedir para Rodrigo voltar significava ele abrindo mão de carreira. Não existe resposta perfeita, disse doutora Cláudia. Apenas resposta que vocês podem viver. Como decido isso? Pergunta o que te faz feliz a longo prazo. Não só agora, mas daqui 5, 10 anos. Isabela imaginou futuros possíveis. Em um, ficava em Petrópolis, negócio crescia. Mas Rodrigo estava distante. Eventualmente, relacionamento rachava. Em outro, ia para São Paulo, ficava com ele, mas ressentia ter abandonado o sonho. Tinha terceira opção? Conversou com Júlia. E se expandíssemos para São Paulo? Filial? É possível, mas você precisaria ficar lá meses estabelecendo. Exatamente. Solução que serve aos dois. Isabela, você está propondo mudança enorme por homem? Não, estou propondo crescimento de negócio que coincide com estar perto de pessoa que amo. Diferença, Júlia considerou. Faz sentido de negócio. São Paulo tem mercado maior, mas é risco. Todos os bons movimentos são. Apresentou ideia para Rodrigo no fim de semana seguinte. E se abrirmos filial em São Paulo? Júlia administra aqui, eu administro lá. Expandimos marca. Você mudaria para São Paulo? Mudaria para ficar perto de você. E porque faz sentido profissional. Mas não estou abrindo mão de nada, estou crescendo. Rodrigo a beijou com intensidade. Você é incrível. Sabe disso? Aprendi com você a ver soluções em vez de apenas problemas. Planejamento levou mês. Encontrar local em São Paulo, negociar aluguel, transferir algumas operações. Júlia concordou em administrar Petrópolis. Isabela lideraria a expansão. Vai visitar sempre? Perguntou Dona Maria preocupada. Claro, mãe, é 2 horas de carro. Todo mês no mínimo. E se não der certo? Aí volto. Não é permanente inicialmente. É teste. Mas mudança trouxe medos antigos. Noite antes de ir, Isabela teve pesadelo. Chegava em São Paulo, Rodrigo via ela em contexto novo e mudava de ideia. Perceberia que ela não combinava com a vida dele lá. Acordou suando. Rodrigo estava em São Paulo preparando apartamento para ela. Não podia ligar às 3 da manhã, mas ele ligou 5 minutos depois como se soubesse. Pesadelo? Como você? Conheço você. Dia antes de mudança grande, sempre tem pesadelo. O que foi dessa vez? Medo de você perceber que não pertenço à sua vida em São Paulo. Isabela, você é minha vida. Localização não muda isso. E, aliás, você vai ter vida própria lá. Não vai ser só minha namorada. Vai ser empresária estabelecendo negócio. Vai brilhar. Como você sempre sabe o que dizer. Porque te amo. E amor verdadeiro significa conhecer medos da outra pessoa e ajudar a enfrentá-los. Mudança foi surpreendentemente tranquila. Rodrigo ajudou a descarregar tudo, organizar apartamento pequeno, mas charmoso que ela alugara. Quer decorar junto? Perguntou Isabela. Claro, afinal vou passar muito tempo aqui. Primeiras semanas foram ajuste. São Paulo era diferente, maior, mais rápida, mais intensa. Isabela sentia-se perdida às vezes. Mas negócio decolou. Local que escolheram em bairro jovem e artístico tinha movimento constante. Confeitaria virou hit rapidamente. Você tem talento para isso, disse Rodrigo orgulhoso. Estou aprendendo, mas São Paulo assusta. Você também assustava e olha onde chegou. Teste real veio quando convidaram eles para jantar. Amigos de Rodrigo, casais estabelecidos, pessoas bem-sucedidas. Não sei se estou pronta para conhecer seu círculo social, admitiu Isabela. Por quê? E se eles me acharem estranha, inadequada? Por causa das manchas? Entre outras coisas. Sou confeiteira de cidade pequena. Eles são executivos e empresários. Isabela, você é empresária também. E minhas amigas são pessoas decentes que vão te adorar. Mas se preferir esperar, não vou. Só estou nervosa. Jantar foi revelador.
Casais eram simpáticos, inclusivos, fizeram perguntas genuínas sobre confeitaria, elogiaram coragem de expandir negócio. Marina, a esposa de melhor amigo de Rodrigo, tinha filha com síndrome de Down. Sei como é lidar com julgamento por característica física, disse ela. Sociedade é cruel com diferenças. Como lida? Escolho não internalizar crueldade alheia e encontrei comunidade que apoia. Você tem comunidade? Estou construindo. Ótimo, precisamos de apoio. Voltando para casa, Rodrigo perguntou: Viu? Não foi tão terrível. Foi bom, mas percebi algo. O quê? Que eu ainda espero rejeição automaticamente, mesmo quando não há sinal dela. É trauma. Vai levar tempo desconstruir completamente. Você tem paciência infinita comigo. Não é paciência, é amor e reconhecimento de que todos carregamos algo. 3 meses em São Paulo, Isabela recebeu proposta de revista nacional, matéria sobre empreendedorismo feminino e superação. Queriam fotografar ela na confeitaria, contar história completa. É exposição enorme, disse para Rodrigo. Você decide, mas acho que pode ajudar muita gente. E se usarem manchas como clickbait, mulher com vitiligo supera a adversidade, tipo de coisa? Então você estabelece narrativa. Deixa claro que vitiligo não é tragédia, é característica, e que história não é sobre superação de aparência, mas sobre construir confiança. Isabela aceitou. A entrevista foi profunda. Falou sobre bullying, anos escondida, encontrar Rodrigo, decisão de se expor, crescimento do negócio. O que você diria para a menina de 13 anos que acabou de desenvolver vitiligo? Perguntou o jornalista. Diria que dor é real e válida, que vai doer por tempo, mas que ela não está definida por pigmentação de pele, que vai encontrar pessoas que veem beleza nela, e que um dia olhará no espelho e verá arte em vez de defeito. Matéria saiu e viralizou. Milhões de views, milhares de comentários. A maioria esmagadoramente positivos, mas alguns negativos. Fácil falar de aceitação quando tem namorado rico ajudando. Privilégio de mulher magra e de pele clara jogando carta de minoria. Comentários doeram. Rodrigo encontrou ela chorando lendo. Nunca vai satisfazer todo mundo, disse ele. Sempre terá gente que distorce narrativa, mas olha quantas pessoas você ajudou. Mostrou mensagens que Isabela não tinha visto. Centenas de adolescentes agradecendo, pessoas com vitiligo dizendo que choraram de alívio, pais de crianças afetadas pedindo conselhos. Você mudou vidas, disse Rodrigo. Foco nisso. Isabela limpou lágrimas. Ele estava certo, sempre estava. Obrigada por ser âncora quando eu me perco. Sempre. Para isso existem parceiros. Parceiros. Palavra carregada de significado. Porque eles eram mais que namorados. Eram time. E times enfrentavam tempestades juntos. 6 meses em São Paulo. Negócio consolidado, vida estabelecida, relacionamento mais forte que nunca. Isabela visitava Petrópolis mensalmente, Rodrigo continuava voltando fins de semana quando possível. Acho que funciona, disse ela para Júlia durante visita. Mais que funciona. Você está radiante. Sabe o que é estranho? Não penso nas manchas diariamente mais. Antes eram primeira coisa de manhã e última à noite. Agora são apenas parte. Porque internalizou a aceitação. Não é apenas Rodrigo mais, é você mesma se aceitando. Era verdade. Rodrigo tinha sido catalisador, mas transformação real vinha de dentro. Dezembro chegou com proposta de Rodrigo. Vamos viajar para Búzios no ano novo? Só nós dois, praia, descanso. Praia significa biquíni. E nada, só constatando. Estou dentro. Primeira vez que Isabela cogitava praia em anos. Comprou o maiô inteiro, não por vergonha, mas por preferência. Manchas eram visíveis de qualquer forma. Búzios era paraíso. Pousada charmosa, praia tranquila, sem multidões. Rodrigo reservara chalé privativo com vista para mar. Primeiro dia na praia foi libertador. Isabela na areia, manchas expostas ao sol sem cobrir. Algumas pessoas olharam, sempre olhavam. Mas não com horror, apenas curiosidade. Como se sente? Perguntou Rodrigo. Livre.
Pela primeira vez em 10 anos, livre. Passaram dias nadando, caminhando na praia, comendo frutos do mar, existindo sem pressão. Era a paz que Isabela não sabia que podia ter. Véspera de Ano Novo, Rodrigo estava estranho, nervoso, distraído. "Tudo bem?" perguntou Isabela. "Sim, só pensando em algo." Eles jantaram na pousada, camarões grelhados, vinho branco, sobremesa de chocolate, música suave, velas, atmosfera romântica. Depois do jantar, caminharam na praia. Céu estrelado, som de ondas, brisa morna. Rodrigo parou em trecho isolado. "Isabela, preciso falar algo. Está me assustando." "Não deveria." Ele respirou fundo. "Conheci você há 1 ano e 3 meses. E nesse tempo, você transformou completamente minha vida. Antes de você, eu trabalhava obsessivamente, evitava vulnerabilidade, mantinha tudo controlado. Você me ensinou que amor real é descontrole, é se entregar, é escolher alguém todos os dias." "Rodrigo, deixa eu terminar." Ele pegou as mãos dela. "Você é a mulher mais corajosa que conheço. Enfrentou trauma profundo, construiu negócio do zero, expôs vulnerabilidade para ajudar outros, e fez tudo isso acreditando que não era boa o suficiente. Mas é. Isabela, você é extraordinária." Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. "Eu te amo", continuou Rodrigo. "Amo tudo em você. Teu riso, teu perfeccionismo, tua gentileza, teu talento, tuas inseguranças, tuas manchas. Amo a pessoa completa que você é. E quero passar resto da vida provando isso." Ele ajoelhou na areia, tirando caixinha do bolso. "Isabela Santos, você aceita casar comigo?" O mundo parou. Som de ondas, estrelas acima, homem que ela amava ajoelhado segurando o anel. "Sim." A palavra saiu entre soluços. "Sim, eu aceito." Rodrigo colocou o anel, diamante simples, mas lindo, e se levantou puxando ela para beijo intenso. Isabela chorava e ria ao mesmo tempo. "Pensei que nunca teria isso", admitiu ela. "Pensei que ninguém me quereria completamente. E agora? Agora sei que estava errada. Tão completamente errada." Voltaram para o chalé abraçados, conversando sobre futuro. Casamento simples, família e amigos próximos, na primavera talvez. "Onde vamos morar?" perguntou Isabela. "Onde quiser. Posso trabalhar de qualquer lugar eventualmente." "São Paulo por enquanto, mas quero casa em Petrópolis também. Dividir tempo." "Perfeito. Vamos construir vida do nosso jeito." Virada do ano foi mágica. Fogos iluminando o céu, Rodrigo beijando ela à meia-noite, promessa de futuro juntos materializando. "Ano novo, vida nova", disse ele. Nossa vida. De volta a São Paulo, notícia se espalhou rápido. Júlia gritou quando viu o anel. "Finalmente, eu sabia!" Dona Maria chorou de felicidade. "Minha filha vai casar com um homem bom." Paula ligou histérica de alegria. "Eu vou ser madrinha, né?" Planejamento foi simples. Isabela não queria ostentação, queria significado. Cerimônia em Jardim de Petrópolis, sem convidados. Decoração elegante, mas não exagerada. "Você vai usar véu?" perguntou Paula. "Não. Vou usar vestido de alças, cabelo preso, manchas visíveis. Quero me casar sendo completamente eu mesma." "Você é a inspiração, sabia? Sou apenas mulher que finalmente aprendeu a se amar." É exatamente por isso que é inspiração. 3 meses de preparativos. Isabela escolheu o vestido que amava, simples, elegante, sem esconder nada. Rodrigo chorou quando viu pela primeira vez. "Você é linda." Mesmo com manchas expostas, especialmente com manchas expostas, porque significa que está confortável sendo você. Dia do casamento chegou com o sol radiante. Isabela acordou calma. Zero nervosismo. Apenas certeza. Dona Maria ajudou com maquiagem leve, cabelo em coque elegante. "Minha filha linda", disse chorando. "Mãe, não chora ainda." "Não consigo evitar. Lembro de você aos 13 anos, desesperada com primeiras manchas, e hoje está aqui, noiva, empresária, feliz. Levei tempo para chegar aqui. Mas chegou. É o que importa." Cerimônia foi perfeita. Isabela caminhou até Rodrigo, segurando o buquê de rosas brancas.
vestido revelando braços e ombros cobertos de manchas. Convidados choraram, não de pena, mas de emoção por testemunhar amor verdadeiro. Votos foram pessoais. Isabela escrevera os dela. Rodrigo, você me encontrou escondida, não fisicamente, mas emocionalmente. Eu me escondia de mim mesma, do mundo, de possibilidade de ser amada. Você não me salvou, eu salvei a mim mesma. Mas você me deu espelho diferente. No lugar de reflexo distorcido que via defeito, você mostrou arte. E gradualmente aprendi a ver também. Hoje caso com você não porque me completa, porque aprendi que já sou completa. Caso porque escolho compartilhar completude com você. Escolho construir vida onde somos parceiros, cúmplices, amores. Prometo te amar em dias fáceis e difíceis. Prometo ser honesta sobre medos e inseguranças. Prometo trabalhar diariamente nesse amor, porque sei que amor real é escolha, não acidente. Te amo hoje e vou te amar até fim. Rodrigo chorava abertamente. Seus votos. Isabela, conheci você fazendo doces em cafeteria pequena. Vi talento, gentileza, beleza, mas também vi medo. Medo de ser vista, julgada, rejeitada. E decidi que queria ser pessoa que provaria que medo estava errado. Não porque você precisava de salvação, mas porque amor real vê potencial e apoia. Você é a mulher mais forte que conheço. Enfrentou o trauma que quebraria muitos e transformou em força. Construiu negócio, ajudou incontáveis pessoas e fez tudo sendo autenticamente você. Prometo sempre ver você como você é. Obra de arte única, pessoa completa, amor da minha vida. Prometo lutar por nós em dias difíceis. Prometo celebrar você todos os dias. E prometo que quando você duvidar, estarei aqui lembrando o quanto é extraordinária. Te amo para sempre. Declaro vocês marido e mulher, disse o oficiante. Beijo foi intenso, carregado de promessa de décadas futuras. Recepção foi festa alegre. Comida excelente, música animada, discursos emocionados. Luciana, a prima, fez questão de falar com Isabela. Hoje não usei luvas, disse mostrando as mãos com manchas iniciais. Por sua causa. Se você pode se casar mostrando manchas, eu posso ir a casamento sem luvas. Estou orgulhosa de você. Você me inspirou a fazer terapia, a trabalhar em aceitação. Vai ficar bem. Leva tempo, mas fica. Completa. Finalmente, completamente completa. Bem-vinda ao resto da nossa vida. E Isabela sabia que acreditava. Não por ingenuidade, mas por evidência. 1 ano e meio provara que amor verdadeiro existia, que aceitação era possível, que beleza não tinha padrão único, e que ela, Isabela Santos, com 40% do corpo coberto de manchas brancas, merecia e tinha amor verdadeiro. Não apesar das manchas, com as manchas, como parte essencial de quem ela era. Isabela ajustou o laptop no balcão da confeitaria. Doces da Isa, São Paulo. Sexta à tarde. Movimento tranquilo. Horário perfeito para a videoconferência, com Júlia em Petrópolis. Como estão os números desse mês? Perguntou Júlia na tela. 30% acima do esperado. Campanha de Natal funcionou bem. Aqui também. Acho que podemos pensar na terceira unidade. Terceira unidade. 5 anos atrás, Isabela mal acreditava que conseguiria uma. Agora discutiam expansão para Rio de Janeiro. Vamos avaliar no ano que vem, decidiu Isabela. Quero ter certeza de que conseguimos administrar. Depois da videoconferência, ela organizou o espaço. 6 funcionários agora, 2 confeiteiras, 2 atendentes, um gerente, uma auxiliar. Negócio crescera além de expectativas. Celular vibrou. Rodrigo. Busco você às 7, jantar em casa hoje. Casa? Compraram um apartamento espaçoso em São Paulo ano anterior. 3 quartos, escritório para Rodrigo, espaço aberto que adoravam. Mas mantinham casa menor em Petrópolis também. Dividiam tempo entre cidades. Isabela? Marina, a confeiteira, chamou da cozinha. Pode aprovar esse design de bolo de aniversário? Isabela examinou o desenho. 3 andares, flores delicadas, tons pastéis. Perfeito. Cliente vai amar. Aprendi com a melhor, disse Marina sorrindo. No caminho de casa,
Isabela passou por banca de revista. Parou surpresa, sua foto na capa de revista de negócios. Empreendedoras que inspiram, Isabela Almeida e a revolução da confeitaria inclusiva. Comprou 2 exemplares. Matéria era elogiosa. Falava sobre crescimento do negócio, sobre como ela contratava pessoas marginalizadas. 3 funcionários tinham deficiências diversas. Sobre ativismo involuntário dela por aceitação de vitiligo. A Isabela Almeida não se vê como ativista, dizia o texto. Mas ao viver autenticamente, criar negócio inclusivo e compartilhar jornada de aceitação, tornou-se voz importante para milhares. Só quero fazer bons doces e ajudar pessoas a se sentirem bem sobre si mesmas, diz. Mas o impacto vai muito além. Rodrigo estava em casa quando ela chegou, cozinhando massa, música jazz tocando, sorriso ao vê-la. Como foi o dia? Perguntou beijando ela. Produtivo. E olha isso, mostrou a revista. Minha esposa famosa. Ele folheou orgulhoso. Merece cada reconhecimento. Continua estranho ser reconhecida na rua às vezes, mas você lida bem. Jantaram conversando sobre dia, planos de fim de semana, detalhes cotidianos de vida compartilhada. 5 anos de casados. Relacionamento tinha conforto de longo prazo, mas mantinha centelha. Lembrei de algo hoje, disse Isabela. Quando conheci você, achei que estava sendo educado por pena. Que homem bonito e bem-sucedido não teria interesse real em mim. E agora? Agora sei como era ridículo pensar isso. Você me escolheu e continua escolhendo, todo dia. Como você me escolhe? Exatamente. Depois do jantar, sentaram no sofá com vinho. Isabela abriu o laptop. Havia mensagem da produtora de TV. Queriam fazer documentário sobre a história dela. Interessante, comentou Rodrigo. Você toparia? Não sei, a exposição é enorme. Mas think about quantas pessoas você ajudaria. É argumento válido. Isabela salvou o e-mail para responder depois. Preciso pensar. Celular tocou. Júlia. Isabela, a Gabriela acabou de me ligar, ela está noiva. Gabriela, moça de 22 anos, com vitiligo severo que contatara Isabela 2 anos atrás, desesperada. Isabela virara mentora informal, conversando regularmente, ajudando ela a trabalhar em aceitação. Que ótimo! Ela parecia tão mais feliz nos últimos meses. Ela disse que você salvou a vida dela, que se não fosse seu exemplo, ainda estaria escondida. Ela salvou a si mesma. Eu apenas mostrei que era possível. Depois de desligar, Rodrigo observou. Você faz diferença real na vida de pessoas. Não faço nada de especial. Só vivo autenticamente. Que é exatamente o especial. Num mundo que pressiona todos a se conformar, você escolhe ser você. E isso dá permissão para outros fazerem o mesmo. Isabela recostou nele. Às vezes ainda não acredito nessa vida. Negócio próspero, casamento feliz, impacto positivo. 15 anos atrás, quando o vitiligo começou, achei que vida tinha acabado. E olha onde está agora. Olha onde estamos. Silêncio confortável. Som de cidade através da janela. Luz suave da sala. Presença um do outro. Quer saber o que mais me impressiona? Disse Rodrigo. Não é que você aceitou as manchas. É que transformou trauma em propósito. Como assim? Poderia ter simplesmente aceito e seguido em frente, mas você escolheu ajudar outros, falar abertamente, usar visibilidade para bem maior. Isso é transformação real. Aprendi com você. Lembra quando disse que medo não desaparece, você aprende a trabalhar com ele? Lembro. Apliquei isso a tudo. Medo não sumiu completamente. Ainda tenho dias que olho no espelho e vejo o defeito primeiro. Mas aprendi a questionar essa voz, a lembrar verdade. Que verdade? Que beleza não tem padrão único, que valor não vem de aparência, e que amor verdadeiro não tem condições. Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. Exatamente. Mais tarde, deitados na cama, Isabela folheava fotos no celular. Encontrou foto do dia que conheceram. Dela, atrás do balcão da cafeteria, sorriso tímido, manga longa mesmo no calor. Olha isso. Parece século atrás. Rodrigo olhou. Você era linda então também. Mas tão assustada. Com razão, carregava anos de dor. Obrigada por ter paciência.
Obrigada por ter coragem. Isabela guardou o celular e abraçou ele. Acha que vamos ter filho algum dia? Se você quiser. Não precisa decidir agora. Tenho medo de passar vitiligo, é genético às vezes. E se passar? E se nosso filho passar pela mesma dor que eu? Aí nós vamos ensinar desde cedo que não é defeito. Vai crescer com pais que amam incondicionalmente. Não vai ter trauma que você teve. Promete? Prometo. Mas sério, só tenha filho se quiser. Não por pressão. Quero, acho que quero, eventualmente. Então, eventualmente, conversamos de novo. Isabela sorriu. Rodrigo nunca pressionava. Sempre respeitava o tempo dela. 5 anos e ainda a surpreendia com gentileza. Te amo, sussurrou. Te amo também. Domingo, visitaram Petrópolis. Almoço na casa de Dona Maria, comida farta, família reunida, conversas sobrepostas. Luciana estava lá com o namorado. Manchas dela haviam progredido, cobriam talvez 60% agora, mas ela usava regata tranquila, cabelo preso, confiante. Como vai a terapia? Perguntou Isabela. Bem, muito melhor. Obrigada por me conectar com doutora Cláudia. Ela é ótima, né? Salvou minha vida, literalmente. Depois do almoço, Isabela e Rodrigo caminharam no centro histórico. Mãos entrelaçadas, sem pressa, apenas existindo. Feliz? Perguntou ele. Completamente. Nada que mudaria, Isabela pensou honestamente. Gostaria de não ter sofrido tanto quando jovem. Mas se não tivesse sofrido, não seria quem sou. E gosto de quem me tornei. Eu também gosto. Pararam em frente à cafeteria Grão Especial. Júlia os viu e acenou da janela. Aqui começou tudo, observou Isabela. Aqui pedi cappuccino e elogiei brigadeiros. E mudou minha vida. Mudamos a vida um do outro. Era verdade. Relacionamento transformara ambos. Isabela aprendendo aceitação e confiança. Rodrigo aprendendo vulnerabilidade e paciência. De volta a São Paulo, Isabela decidiu aceitar proposta do documentário. Mas com condições, disse para a produtora. Quero controle sobre narrativa. Não é história de superação de tragédia. É história de aprender a se amar. Perfeito. É exatamente essa narrativa que queremos. Gravação levaria meses, mas Isabela estava pronta. Não mais por obrigação ou medo, mas porque genuinamente queria ajudar. Noite antes de primeira gravação, não conseguia dormir. Rodrigo acordou percebendo. Nervosa? Um pouco, a exposição é enorme. Você já se expôs antes, o que é diferente agora? Permanência. Fotos podem ser esquecidas. Documentário fica para sempre. E se um dia me arrepender, se quiser privacidade de volta, aí você terá aprendido algo, mas honestamente acho que não vai arrepender. Porque isso é quem você é agora. Pessoa que usa visibilidade para bem maior. Ele estava certo, como sempre. Gravação foi intensa, mas catártica. Falou sobre infância, bullying, anos escondida, conhecer Rodrigo, jornada de aceitação, construir negócio, encontrar propósito. O que você diria para Isabela de 15 anos atrás? Perguntou a diretora. Isabela pensou, lágrimas enchendo os olhos. Diria que vai doer por muito tempo, que o caminho não é linear, que terá recaídas e dúvidas, mas diria também que ela vai sobreviver, vai prosperar, vai encontrar amor verdadeiro, vai construir vida linda e vai olhar no espelho um dia e ver arte em vez de defeito. Diria, aguenta, vale a pena. Cena final do documentário foi simbólica. Isabela na confeitaria, criando bolo elaborado, manchas visíveis nos braços, sorrindo genuinamente. Narração dela. Vitiligo não me define, mas faz parte de mim. E finalmente fiz paz com isso. Não porque alguém me salvou ou consertou, porque aprendi que nunca estive quebrada. Estava apenas olhando com os olhos errados. Quando você aprende a se ver com amor, em vez de julgamento, tudo muda. E minha esperança é que minha história ajude pelo menos uma pessoa a começar a ver a si mesma diferente. A entender que diferente não é defeito, é apenas diferente. E diferente pode ser absolutamente devastadoramente lindo. Imagem final. Isabela e Rodrigo andando de mãos dadas, rindo de algo, completamente confortáveis. Música suave,
Créditos subindo. Documentário estreou 8 meses depois. Resposta foi esmagadora. Milhões de views, artigos em jornais internacionais, convites para palestras. Mas para Isabela, momento mais significativo foi mensagem de adolescente chamada Ana Clara. Tenho 13 anos e desenvolvi vitiligo há 6 meses. Queria morrer. Assisti seu documentário e chorei. Mas foram lágrimas de esperança. Porque se você conseguiu, talvez eu consiga também. Obrigada por me mostrar que é possível. Isabela respondeu: você vai conseguir. Leva tempo, mas você vai. E quando conseguir, vai olhar para trás e entender que força que desenvolveu nessa jornada vale mais que pele uniforme. Conte comigo quando precisar. Isso, disse Rodrigo quando ela mostrou a troca de mensagens. Isso é o porquê valeu a pena. Anos haviam provado verdades essenciais. Amor verdadeiro existe. Aceitação é possível. Trauma pode ser transformado em propósito. E beleza não tem padrão único. Está em autenticidade, em coragem de ser você mesmo, em escolher crescer em vez de se esconder. Isabela tinha 40% do corpo coberto de manchas brancas. Isso não mudara. Nunca mudaria. Mas tudo mais tinha mudado. E ela não trocaria essa versão de si mesma, confiante, empreendedora, amada, livre, por nenhuma versão sem manchas, porque manchas a tornaram única, e único era a linda forma de existir. À noite, antes de dormir, Isabela olhou Rodrigo. Obrigada. Por quê? Por me ensinar a me amar. Você ensinou a si mesma. Eu apenas segurei o espelho. Então obrigada por segurar o espelho certo. Rodrigo beijou ela gentilmente. Sempre, para sempre. E Isabela, pela primeira vez em décadas, acreditou completamente em para sempre. Porque construído em verdade, vulnerabilidade e amor genuíno, para sempre não era só possível, era garantido.